Queridos, graça e paz, queridos, tudo bem com vocês? Aleluias. Queridos, nessa noite nós vamos falar sobre processo do odre, amém? Queridos, nós estamos passando, esse mês todo e nós falamos sobre o soldado ferido, não foi isso? Nós estamos com essa série de mensagens e hoje nós vamos incluir, o processo do odre. É algo assim muito poderoso que o Senhor falou comigo, na verdade, durante essa semana toda. Os que vieram no Tadel puderam ouvir, um pouquinho, do que aquilo que o Senhor estava queimando, no meu coração. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 5, versículo 37. Aleluias. Diz assim: e ninguém põe vinho novo em odre velho, porque se fazer isso, o vinho novo romperá o odre, o vinho se derramará, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. Repita comigo assim: vinho novo deve ser posto em odres novos. Amém. Agora feche os seus olhos. Eu gostaria que você orasse para que o Senhor venha falar aos nossos corações. Amém? Senhor, no nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, e te agradeço, ó Pai, por esse culto tão poderoso, ó Pai. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito até aqui, Senhor. A sua presença é real neste lugar. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, toca aos corações, Pai. Aquilo que o Senhor, ó Deus, trouxe primeiramente no meu coração. Que o Senhor venha falar, ó Deus, aos corações nessa noite. Que o Senhor venha quebrantar os corações nessa noite, ó Pai. Para que eles possam, em nome de Jesus, receber essa palavra como uma semente. Que essa terra, Deus, desse coração venha estar, ó Deus, fofa, preparada para receber a sua palavra. Senhor, fala conosco. E tudo, ó Pai, que for tentar atrapalhar, ó Deus, tirar a nossa atenção, nós repreendemos em nome de Jesus. E Espírito Santo, tenha liberdade em nosso meio, em nome de Jesus. Será que você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Aleluias. Queridos, o processo do odre. Alguém já ouviu falar sobre o odre? Sim? A palavra do Senhor, ela fala muito sobre o odre, A Bíblia, se você for ver, você vai observar, que a Bíblia tem algumas passagens que falam a respeito do odre. E quando a gente fala sobre o odre, queridos, nós lembramos, de algo muito poderoso, que é o quê? O vinho. É ou não é verdade? O vinho novo. Para que a igreja ela receba o vinho novo, ela precisa também ser o quê? Um odre novo. Por quê? Porque se a igreja, que é esse odre, que é você, não for um odre novo, o que vai acontecer? O vinho, quando receber o vinho novo vai começar a fermentar e o odre não vai resistir, vai rasgar, é na verdade, e vai perder todo o vinho novo. O vinho novo fala de avivamento. Deus está agindo, queridos, no Brasil. Deus está derramando um avivamento e esse avivamento já está acontecendo, amém? Repita comigo assim para gravar na sua mente aí, ó. O avivamento já está acontecendo. Você crê nisso, queridos? O avivamento já está acontecendo. Esse vinho novo já está sendo derramado sobre o Brasil, sobre a igreja brasileira, sobre a nossa nação. Deus irá enviar vinho novo. Em todo tempo Deus tem vinho novo para a igreja, para nós, para você. Amém? Será que você está preparado? Será que você está preparado para receber esse vinho novo? Vira para a pessoa do seu lado e pergunta para ela: você está preparado? O avivamento já começou e está espalhando
de muitos e para muitos lugares. Como Jesus disse, o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Esse não é um avivamento superficial. O que está acontecendo, queridos, não é um avivamento superficial, que põe uma capa de espiritualidade. Ele, o Senhor, Ele tira a capa da espiritualidade e confronta os feridos. Amém? O Senhor, nessa noite, Ele irá te confrontar. Ele não quer que você viva com uma capa de espiritualidade, mostrando para as pessoas que você é o espiritual, mas a realidade que você precisa o quê? De ser confrontado, porque existem feridas em você. Pode existir feridas em você. E o Senhor nessa noite, Ele quer te curar. Esse avivamento vem não para produzir filhos tímidos ou mimados, mas para formar verdadeiros guerreiros. Amém? Repita comigo assim, ó. Esse avivamento vem não para produzir filhos tímidos e mimados, mas para formar verdadeiros guerreiros. Amém? O Senhor, Ele quer curar você, quer curar as suas feridas. O Senhor nessa noite quer trabalhar, Ele já começou um trabalho em você. O Senhor tem falado conosco sobre esse avivamento. Ele tem preparado a sua igreja para receber esse avivamento. Esse avivamento que já está acontecendo. E você precisa entender, você está preparado para se envolver dentro desse avivamento? Porque o Senhor te chama nessa noite para participar desse avivamento. Mas o que acontece? Se você não estiver preparado, você vai estourar o seu odre e vai perder isso. Queridos, pessoas que não conseguem ouvir um confronto, porque entenda o seguinte, dentro da igreja, existem pessoas que vão te confrontar. Existem pessoas que às vezes vai falar alguma coisa e você não vai gostar. Existem muitas coisas que podem acontecer, porque ferro afia ferro. Nós estamos em um processo. Deus, Ele está derramando esse vinho. Você querendo ou não, esse avivamento vai acontecer. Esse vinho novo vai ser derramado. Mas a grande questão, quando nós falamos desse odre que se rompem, é aquelas pessoas que não conseguem responder a Deus ou atender a Deus aquilo que Ele está pedindo. Mas o Senhor, Ele quer te preparar nessa noite. Hoje nós vamos aprender os processos do odre. Como é trabalhado o odre? Ele vem para sarar a esterilidade do corpo de Cristo e levantar uma geração que conquistará as nações, cumprindo a grande comissão. Esse avivamento, queridos, é para que você venha se posicionar, se levantar para atender a grande comissão. Amém? Para que você venha atender o equibalo. O equibalo, queridos, entenda o seguinte, que é o que? O id. É quando fala para você, queridos, dá essa resposta. E quando ele fala isso nessa grande comissão, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, ele usa essa palavra que é o equibalo. O equibalo é o que? É como se você fosse uma bola. E Deus, Ele te pegasse e desse, sabe, você já viu um goleiro quando dá o tiro de meta? Né? Ou melhor, tiro de meta não, né? Quando ele repõe a bola ali, né? Faz uma defesa, pega a bola e joga lá na frente. É assim, queridos, que é o equibalo. É lançar você, mas será que você está preparado para ser lançado? Ou você vai ser, ai, eu não aguento, Deus não faz isso comigo não. O equibalo, você tem que estar preparado para esse avivamento. Esse avivamento do odre novo, em nome de Jesus.
para você, queridos, receber esse avivamento do que Deus está fazendo, você tem que ser novo. Amém? E constantemente a gente tem que ser, queridos, ser restaurado, ser transformado, renovado, para receber esse vinho novo. Queridos, o odre, o que é o odre? O que eles faziam na época? Eles pegavam o odre para colocar água para enfrentar no deserto. E é tão interessante que o odre, né, quando colocava ali a água dentro do odre, as pessoas, né, que iriam ali no deserto, atravessar o deserto, um deserto é mais ou menos uns 40 graus, isso na sombra, se é que consegue achar algum lugar, né, que tenha sombra. E o que acontece? Quando eles pegavam o odre ali para tomar a água estava fresquinha, é algo sobrenatural que acontecia, porque ela conseguia, né, manter aquela água fresca. E como é que era feito o odre? Eles matavam, né, ali um cordeiro, muitas das vezes pegava só a parte da coxa, mas muitas das vezes eles pegavam o cordeiro todo, e ali arrancavam-se, né, a cabeça, arrancava tudo que tinha dentro, né, daquele cordeiro ali, ou daquela ovelha, desossava, tirava os ossos de dentro daquele cordeiro, pegava apenas o couro, e ali, né, nas patinhas, costurava, né, as patinhas, naqueles furinhos que tinha, costurava tudo para ficar bem vedadinho. E quando nós, só de pensar, queridos, como era esse primeiro processo, já traz toda uma pregação, né? Por quê, queridos? Primeiramente você tem que ser morto, morrer para si mesmo, para suas vontades, para os seus desejos. Tem que arrancar tudo que tem dentro de você. Tudo que foi construído pelas obras do império das trevas tem que ser desconstruído dentro de você. Aqui, entregar a vida para Jesus, o Senhor ele vai colocar para você colocar tudo que você acha e entende, tudo na mesa. E ele vai tirar tudo, você aqui, ó, abandona tudo isso aqui, eu que agora comando você. E outra coisa, é arrancado a cabeça. Queridos, isso aqui não é nem na palavra. É cortado a cabeça para quê? Porque agora quem comanda você não é você mesmo, mas Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Ele é que comanda a noiva. Ele que direciona. Amém? E o vinho novo, queridos, é o quê? O Espírito Santo, o avivamento. E ele vai fermentar dentro de você. E você precisa resistir isso. E para você resistir isso, para o odre resistir esse fermentamento, porque vai esticar você, você precisa passar por alguns processos. Então nós vamos falar hoje sobre 5 processos. Como é trabalhado o odre. O primeiro processo do odre era estendido na rocha. Repita comigo, estendido na rocha. Quando nós falamos sobre rocha, nós lembramos daquilo que o Senhor tem falado há um mês atrás sobre intimidade com Deus. Quando fala-se de rocha, nós lembramos de quê? O que você lembra? Que nós devemos construir a nossa casa não na areia, mas na rocha. Porque quando vier a tempestade, o vendaval, você está firmado na rocha. Você firmado na rocha é o que, queridos? É você ter intimidade com Deus. Nós falamos muito sobre intimidade, vamos continuar falando sobre intimidade, porque o Senhor te chama, Ele quer ter relacionamento com você. Amém? E estar na rocha, queridos, também fala de quê? De alicerce. Você precisa de uma base para construir a sua linda casa. Tem muitas pessoas que têm uma linda casa, mas a sua estrutura, a sua base, ela não está firme. E quando vir a tempestade, essa linda casa vai ao chão. Mas o Senhor ele te fala, você precisa de ter esse alicerce firmado na rocha. Esse alicerce, queridos, é aquilo que ninguém vê. Você vê o alicerce quando você vê uma casa? É aquilo que está oculto. Quando vocês têm aquela intimidade lá no quarto, só você e Deus.
conversando com Deus, tendo um relacionamento com Deus. Isso é o que? É a base. E essa base é o que? A oração. Esse é o primeiro processo, ser estendido na rocha. O segundo processo, repita comigo, o segundo processo é o processo do sol. Era colocado na rocha para o quê? Tomar, né, ali do sol, a luz do sol. E quando nós falamos quando nós vamos pensar sobre o sol, a Bíblia fala que ele é o sol da justiça. Amém? Jesus é o sol da justiça. Quando nós falamos sobre o sol da justiça, nós lembramos também de que Jesus é a luz do mundo. Amém? Ele é a luz do mundo. E ele vem, queridos, para quê? Ele vem com essa luz para acabar com as trevas, aquilo que está oculto. Ele quer colocar o quê? Tudo, a transparência. Ser claro, para que você venha a entender, queridos, porque o povo do mundo, aqui, escuta, presta atenção. Não vá lá no Instagram ficar apontando o dedo para pessoas que ainda não entregaram a vida para Jesus e você quer colocar alguma coisa, impor alguma coisa na vida deles. Eles estão no mundo, eles estão nas trevas, isso é normal para eles. Agora, queridos, o confronto é aqui, ó, dentro da igreja. Aquelas pessoas você tem que abençoar ela, amar essas pessoas, não ficar lá no Instagram dessa pessoa e condenando essa pessoa. Ali essa pessoa precisa ser amada para que ela venha receber o evangelho. Mas se lança coisas para confrontar essa pessoa o quê? Esse povo já está me xingando já, e o que eu vou querer saber de igreja? Então nós temos que vigiar. Eu quis colocar isso aqui, né, entre parênteses aqui, para que nós venhamos entender. Amém? Luz. Ele é a luz do mundo. A palavra de Deus fala em Salmos 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua e luz para os meus caminhos. Isso fala de quê? De direcionamento. O Senhor, Ele é a lâmpada para os seus pés, para que você possa saber aonde você vai colocar os seus pés, para que você possa entender o direcionamento, para que você venha entender o seu chamado, o seu propósito, o que o Senhor quer para a sua vida, o seu destino, para que você não venha se desviar, mas que venha permanecer no caminho, porque Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele, por Cristo. Ele é o caminho. Terceiro processo, a água. Repita comigo, a água. E eu vou tomar uma água aqui. Quando se fala de água, a gente lembra de quê? Do batismo. Repita comigo, o batismo. O batismo fala de arrependimento. Queridos, e arrependimento é o quê? Aquilo que você fazia antes, você não vai fazer mais. Porque se você peca, e depois você vai lá e peca de novo, você pede perdão, depois peca de novo, isso não gerou um arrependimento. Às vezes pode gerar um remorso, uma tristeza, mas não importa, você vai lá e volta a pecar de novo. Mas a água é o que? É um processo de arrependimento. Eu escutei um pastor falar uma frase que eu achei muito interessante, que fala o seguinte: você não é salvo quando aceita Jesus, você é salvo quando abandona o pecado. Por quê, queridos? João Batista, ele disse isso foi um avivamento que aconteceu ali naquela época. João Batista, ele falou o quê? Arrependei-vos, que é chegado o quê? O reino dos céus. Arrependimento. Evangelho sem arrependimento, queridos, não é evangelho. Entregar a vida a Jesus e falar que você é de Jesus, mas que não teve esse arrependimento, você não entregou a vida para Jesus.
Aleluia. Olha só o que a Bíblia fala em Lucas capítulo 13, versículo 3. Eu digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Quem disse isso? Jesus. A primeira pregação de Jesus, ele falou para arrependermos. Ele falou sobre arrependimento. E ele fala, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então, queridos, você vê que não é simplesmente você levantar a mãozinha e aceitar Jesus. Você tem que entender que você tem um processo. O próximo passo é o quê? Se arrepender. E é por isso que você tem que estar envolvido juntamente com o corpo. Porque nós não estamos aqui para acusar você, mas para ajudar você. Para que você venha, sabe, entender esse processo. Como é que você vai dar o próximo passo? Porque entenda o seguinte, às vezes isso que eu acabei de falar, você pode pensar assim, então eu preciso largar um monte de coisa primeiro, para depois eu entregar a vida para Jesus? Não, não é isso que eu estou falando. Porque você nunca vai conseguir largar o pecado sem antes entregar a sua vida para Jesus. Você entrega a sua vida para Jesus e a partir de então vem o processo do arrependimento, da transformação, porque não é com as suas forças, mas com a força do quê? Do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai te convencer do pecado e te levar a esse arrependimento. O Espírito Santo que vai levar você a se arrepender. Você não consegue sozinho. Através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo convencer, fala de mente, fala de alma. E queridos, para que você venha entender, fala assim, isso eu não posso, você precisa entender através da leitura da palavra. Como nós falamos aqui em qual processo? No segundo processo, que é o sol, que fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Você precisa ouvir a palavra, porque a Bíblia fala o seguinte, e conhecereis vamos de novo, 1, 2, 3 e... O que é essa verdade? Jesus. O que é Jesus? A palavra. Então, quando você lê a palavra de Deus, você vai entender, e o Espírito Santo vai fazer você entender. Queridos, aqui, ler a Bíblia é uma coisa, agora meditar na palavra é outra coisa. Quando você começa a meditar na palavra, você vai ver Deus falando com você, amém? Queridos, entenda que os processos, rocha, intimidade com Deus, rocha, fala, queridos, também de que? De profundidade com o Senhor. Quando você tem essa intimidade com o Senhor, essa profundidade com o Senhor, você vai começar o que? Também ter intimidade com a palavra de Deus. Quando você estuda a palavra de Deus e começa a meditar a palavra de Deus, ei você, em nome de Jesus, ouça o que o Senhor tem a dizer para você quando você lê a palavra de Deus. Quando você abrir a sua Bíblia para meditar na palavra, pergunta, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Que às vezes você quer ouvir, sabe, um som de trovão. Eis que eu te digo. Treme a estrutura da terra. Não é isso. É ler a Bíblia. Queridos, aqui o que está na Bíblia, ele não vai falar para você porque você tem que o quê? Se esforçar. Tem que ler. Estudar a palavra, meditar na palavra, e ele vai falar, sabe, qual que é o próximo passo, porque a palavra de Deus é a chave, é ou não é? A palavra do Senhor é a chave, queridos. Qual que é a sua dificuldade, qual que é o seu problema? O que eu vou fazer, meu Deus? Leia a palavra de Deus, que é a resposta. Amém? Glória a Deus. Quarto processo. Repita comigo, madeira. Esse quarto processo, queridos, é quando eles pegam ali o odre e começam a bater no odre. Para quê? Para que ela venha ter
verdade. Oh, meu Deus do céu. Para que ela venha estar sensível a entender o processo do fermentamento do vinho, da fermentação. Fermentamento não, fermentação. E queridos, aqui, aí você já entendeu, né? Bater, madeira, lembra de quê? De cruz. É ou não é verdade? Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que você vai crucificar, queridos? A sua vontade, os seus desejos. Olha o que a palavra do Senhor ela fala em Lucas capítulo 14, versículo 33. Fala assim: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Se você quer ser discípulo de Jesus, você tem que largar tudo. Todas as suas vontades, todos os seus desejos. Queridos, aqui o Senhor Ele vai dar madeirada hoje em você. Mas você precisa disso. Você quer viver o avivamento? Você quer estar envolvido e dentro desse avivamento? Então, queridos, em nome de Jesus, que você venha, em nome de Jesus, passar por todos esses processos, porque aí você vai aguentar e vai desfrutar, queridos, desse avivamento tão poderoso. Gálatas capítulo 6, versículo 8, fala assim: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. No que você está semeando? Você está semeando na sua carne? Você vai colher destruição. Por quê, queridos? Aquilo que você mais alimenta é o que vai ser mais forte. O que você tem alimentado mais? Você tem alimentado os seus desejos da carne, as obras da carne? Gálatas fala sobre as obras da carne. E muitas das vezes nós queremos estar dentro do avivamento, queremos fazer algo para o Senhor, mas nós não queremos sacrificar aquele pecado gostosinho, aquele pecado, sabe, da fornicação, aquele pecado do beijo na boca e deixa todo. Eu estou falando isso aqui porque os papais às vezes ficam até assim meio constrangidos. Meu Deus, está falando, tampa o ouvidinho do meu filhinho. Mas se essa pessoa não ouvir isso, queridos, não vai entender esse processo. Queridos, aqui eu estou trazendo aqui uma palavra, escuta, eu não estou trazendo palavra de vitória, eu estou trazendo uma palavra de derrota nessa noite. Você hoje vai sair derrotado nessa noite, mas derrotado por Deus. Queridos, aqui entenda o seguinte, que os processos do Senhor, muitas das vezes você acha que é o diabo que está agindo na sua vida, mas entenda o seguinte, que é Deus que está te amassando, está te espancando, e você fica falando às vezes: Senhor, eu repreendo esse demônio que está agindo na minha vida. Aí o diabo está tomando um cafezinho do outro lado. Quê? Não. É Deus que está fazendo isso. Por quê, queridos? A Bíblia fala que Deus resiste ao quê? O soberbo, o orgulhoso. Ah, pastor, mas eu não tenho orgulho. Eu não sou uma pessoa orgulhosa, eu sou humilde. Aqui, deixa eu te falar uma coisa. Mau hálito. Às vezes você nem percebe, mas as pessoas que estão perto de você, às vezes, sentem o cheiro. E o orgulho é da mesma forma. Você às vezes acha que não tem, mas tem. Está captando aí? Então entenda o seguinte, queridos. Esse processo de Deus, ele luta contra você. Entenda o seguinte: alguém venceu Deus alguma vez? Existiu alguém em todos esses séculos e séculos que venceu Deus? Deus é todo poderoso
E ninguém vai conseguir vencer a Deus. A grande questão, queridos, que quando Deus ele vai agir na sua vida, a grande questão é como você vai responder a esse processo. Muitas pessoas, ao passar por esse processo, para no meio do caminho. Mas entenda que Deus ele não vai parar. Ele vai ter que derramar esse vinho. Você tem que aguentar o processo. Vocês estão me entendendo? Nós temos que entender isso, queridos. Por que muitas pessoas que às vezes passam por alguma situação, algum problema, vai e começa a questionar: ó Deus, olha só, você tirou o meu filho, você fez, não existe Deus, eu vou abandonar tudo porque Deus fez isso. Pirraça é orgulho, sabia disso? Fazer pirracinha para Deus, queridos, isso não vai adiantar. A grande questão, queridos, é esta: como você vai responder aquilo que Deus está fazendo, está agindo na sua vida. Muitas pessoas abandonam a fé, deixa esse vinho ser derramado no meio do caminho. Por quê? Porque não soube responder ao Senhor. O Senhor ele quer que você dê uma resposta. Às vezes Deus tem um ministério poderoso na sua vida, mas você, por causa do seu pecado, você diz: agora não, vou casar primeiro, pastor, depois que eu legalizar, sabe, meus beijinhos na boca, minhas passadinhas de mão, né, né, aquele negócio, vou legalizar o sexo. Depois que eu legalizar tudo, aí eu vou executar o ministério. Eita glória. Queridos, aqui entenda o seguinte: que você não entendeu o processo. Não vai achando que depois que você casar, o diabo já tem algo preparado para estimular você em outras áreas. Você acha que é só isso? Queridos, se você não se posicionar agora, você nunca vai posicionar. Entenda o processo. Quanto é, querido? Tem gente que fica nesse processo aqui e não sai. Dessa madeirada aqui, ó. O avivamento, Deus não vai derramar esse vinho em pessoas que não querem receber esse processo. Queridos, em nome de Jesus, se arrependa dos seus pecados, porque o avivamento já está acontecendo nessa geração. Somente aqueles que passarem por esses processos, atenderem à resposta do Senhor, vai desfrutar desse avivamento. Outros não vão conseguir, não vai perseverar até o fim, porque não soube, não quis passar pelos processos. O Senhor ele fala para você se arrepender nessa noite, em nome de Jesus. Jovem, se arrependa, em nome de Jesus. O Senhor ele tem uma grande obra a cumprir, a realizar na sua vida. Ele quer que você se posicione nesta noite, em nome de Jesus. E vão para frente. O odre que não tem elasticidade não vai suportar o que está por vir. O quinto processo é a fumaça. Repita comigo: a fumaça. Eles colocavam o odre numa tenda, colocavam ela no alto, e ali, né, eles faziam uma fogueira para que desse muita fumaça mesmo, para que atingisse o odre, para dar elasticidade o odre, e para tirar também todo o cheiro, para que aquele odre ele pudesse ser, tivesse o cheiro da fumaça. Como é que chama quando a gente defumava, né, o odre? Em Salmo 119, verso 83, fala assim: já me assemelho a um odre na fumaça. Repita comigo: fumaça. Mas não me esqueço dos teus decretos. Queridos, olha o processo aqui, que tremendo o que Deus está falando conosco nessa noite. Fumaça fala da glória de Deus.
Fumaça fala da glória de Deus. E nós temos que entender, queridos, que esse processo, primeiro vem a madeira. Ali você vai o quê? Ali é o último momento que você vai deixar tudo, o seu podre. Vai deixar tudo. Agora eu me arrependi. Mas você precisa de estar o quê? Na glória de Deus, na fumaça, para que você não venha ter cheiro das obras da carne. Cheiro de carne. A carnalidade, ela tem que ser expulsa de você, em nome de Jesus. Olha só que interessante, em 2 Timóteo, capítulo 4, fala o seguinte: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestre para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Repita comigo assim: coceira. O que é essa coceira? O que o apóstolo está querendo dizer ali? Coceira, queridos, ele estava falando sobre as ovelhas. O pastor, ele via uma ovelha ali se alimentando, mas tinha muitas moscas. E essas moscas começavam a atrapalhar a ovelhinha a se alimentar, porque ela ficava fazendo assim com a cabeça e dava coceira, e ela não conseguia alimentar bem. O que o pastor fazia? O pastor pegava a ovelha, retirava ela daquele lugar e passava óleo. Repita comigo: óleo. Passava o óleo para quê? Para quando que colocasse ela de volta, ela pudesse alimentar. Deus está derramando essa unção, esse óleo sobre você nessa noite. Queridos, olha, a fumaça espanta também o que é as moscas. O que é as moscas? A Bíblia fala sobre Beuzebu, o Deus das moscas. Entenda o seguinte, queridos, nessa noite, que há muitos falsos profetas e muitos pastores que falam aquilo que você quer ouvir, aquilo que satisfaz os seus desejos. Não, isso é de Deus. Oh, mistério, eu posso ficar com esse pecadinho aí, Senhor? Oh, glória de Deus. Fica ouvindo as moscas. Mas o Senhor nessa noite, Ele quer te ungir com esse óleo para espantar essas moscas. Ele quer que você passe por esse processo da fumaça para espantar as moscas. Aleluias. Será que eu posso ouvir um aleluia? Deus está falando nessa noite. Eu sei que é muito pesado essa palavra, mas o Senhor, querido, está te curando nessa noite. Para curar existe um processo, e esse processo você tem que resistir e aceitar primeiramente. Uma ovelha ungida não cai em qualquer conto de fadas. Uma ovelha ungida não fica ouvindo coisas que não produz algo poderoso, né, com que condiz com o cristianismo. Uma ovelha ungida não é doutrinada pelos falsos mestres. Queridos, em nome de Jesus, deixa o bom pastor ungir você nessa noite. Entra, sabe, nessa sala do trono, aonde existe essa fumaça, a glória do Senhor, para espantar, sabe, esse cheiro. O odre iria receber vinho, por isso precisou do que? Da fumaça. A fumaça tira todo o cheiro de carne. Deus não vai colocar vinho onde tem cheiro de carne. Então a fumaça, ela tira todo o odor da carne. Precisa ser retirado todo o odor da carne para receber o vinho. Ele está te chamando nessa noite para ser cheio da glória de Deus. O processo começa de dentro para fora. Deixa Deus trabalhar em você, queridos. Algo poderoso vai acontecer na Paz Church de Brité. Mas para isso você tem que estar em posição
guerreiros de Deus, um exército de Deus curado, sadio. É a ovelha sadia que dá cria, não doente. O Senhor quer curar você. O Senhor, Ele quer trabalhar em você, queridos, para quê? Para que você seja exemplo na sua casa, seja exemplo na sua família, seja um marido, um melhor marido, a melhor mulher, o melhor esposo, porque esse processo começa dentro da sua casa. Ele quer tratar você nessa noite, queridos, para que você venha ser um bom pai, para que você seja uma boa mãe. Passa por esse processo, se envolva da glória do Senhor, porque os seus filhos estão observando você, a sua esposa está observando você. Em nome de Jesus, seja um sacerdote, homem de Deus. Mulher de Deus, seja uma sacerdote em nome de Jesus. Seja uma mulher de oração. Homem de Deus, seja um homem de oração, para que você venha resistir o dia mau. Nós não sabemos o que há de acontecer no Brasil. Por isso, em nome de Jesus, se você tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja nesta noite. Deixa o Senhor trabalhar em você nessa noite, em nome de Jesus. Ele quer te curar nessa noite. Aleluias. Em Mateus capítulo 9, versículo 17 fala: nem se deita vinho novo em odres velhos, do contrário, se rebentam, derramam-se o vinho, e os odres se perdem. Mas deitem-se o vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservarão. Deus quer que você nasça de novo. Ele quer que você venha, ser renovado nessa noite. O Senhor, Ele quer renovar você nessa noite. Eu quero chamar o grupo de louvor nessa noite, e gostaria que você ficasse sobre os seus pés. De fato, tem havido um grande avivamento do Espírito Santo nestes dias. De fato, tem havido um grande avivamento nesses dias do Espírito Santo. Tal como Jeremias profetizou. Jeremias capítulo 13, verso 12, fala assim: assim diz o Senhor de Israel: todo odre se encherá de vinho. Todo odre se encherá de vinho. Você é esse odre nessa noite, querido, odre novo, porque o Senhor, Ele está quebrantando você. Ele está quebrantando o seu orgulho, o seu eu, as suas vontades, os seus desejos. Porque, querido, ser cristão é negar a si mesmo, é tomar a cruz, é carregar a cruz e seguir a Jesus. Aleluias. Como você irá receber o confronto dessa noite? Você vai se posicionar ou vai abandonar? O Senhor, Ele te chama para ser um guerreiro de Deus, um filho de Deus, poderoso, que resiste. Não um filho mimizento, não um filho fraco. Queridos, o Senhor, Ele quer fortalecer você. Os processos é para te fazer forte. Ser cristão é ser forte, é resistir, é nadar contra a maré. O mundo está indo todos para o inferno, mas você está indo ao contrário, resistindo a tudo e todos. Você nasceu para ser sal da terra, para desidratar o pecado dessa geração. O Senhor quer transformar o Brasil. Você é um instrumento de Deus para mudar isso, para mudar essa geração, mas você precisa passar por esses processos. Se eu antes de começar essa palavra perguntasse: alguém aqui vai ouvir o chamado de Deus, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Você seria o primeiro a levantar a mão. Mas depois de ouvir essa palavra, será que você responderia da mesma forma? E a primeira pergunta: você quer passar por esse processo? Eu tenho um vinho novo para você.
vou fazer coisas novas. E é poderoso, é algo grande, estrondoso, que vai mexer com todas as nações. Deus vai levantar missionários para ir para outros países pregar o evangelho. Vai sair muitas pessoas do Brasil. Deus já falou isso. Desde 2012 até hoje o Senhor tem falado isso, meu querido, meus queridos. Mas você precisa entrar nessa brecha, em nome de Jesus. Acabar com toda legalidade, em nome de Jesus. O Senhor, Ele não quer que você tenha legalidade para que o maligno venha agir na sua vida. O Senhor, Ele quer que o seu casamento seja poderoso. Mas para isso você precisa fechar as brechas. Você jovem quer um casamento abençoado, feche, arranque toda a legalidade, porque legalidade vem algo legal, já dito por Deus. O diabo, queridos, às vezes nem está te observando, mas entenda, há uma legalidade, então ele tem direito legal de agir na sua vida. Que nessa noite você venha se posicionar para acabar com essa legalidade em nome de Jesus. Receba os processos que o Senhor está falando nessa noite. Hoje é dia de libertação na sua vida, de transformação, de mudança de mente. O Senhor, Ele toca na sua alma, na sua mente nessa noite. Ele quer transformar a sua vida nessa noite. Abandone o pecado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você às vezes, jovem, está pensando assim: mas o pastor pegou tão pesado comigo. É porque eu quero que você tenha um casamento abençoado. Não viva a lua de mel antes do tempo, porque quando você casar você não terá a lua de mel, mas sim um desencantamento. O Senhor, Ele quer que você tenha uma lua de mel poderosa. Queridos, o Senhor, não sei por que você me levou a isso nessa noite, mas o Senhor, Ele quer te purificar nessa noite. Ele quer te sarar. Diz não para o pecado. Mulher de Deus, em nome de Jesus, fala para o seu namorado: a partir de hoje você não vai me tocar enquanto você não colocar uma aliança de casamento na minha mão. Você, homem de Deus, fala nessa noite: a partir de hoje eu não vou te tocar enquanto eu não casar com você. Se essa pessoa ela não quiser isso, termine o seu namoro, doa o que doer. Essa mulher não é para você, esse homem não é para você, porque essa pessoa quis a carne, as obras das trevas, e não as obras do Senhor. Você quer um casamento de Deus ou um casamento do inferno? Queridos, é lei da semeadura. Acordem, jovem. Deus quer transformar a sua vida nessa noite, para que você tenha uma família de sucesso. Aleluia! Feche os seus olhos. Se arrependam nessa noite. Faça uma oração ao Senhor nessa noite. Um dos grandes perigos do avivamento é viver com muita unção e pouca força moral. Toda imoralidade nessa noite eu repreendo em nome de Jesus na sua vida. Enquanto o vinho novo representa um enchimento de Deus, o odre novo é um símbolo de uma personalidade curada. O Senhor, Ele te cura nessa noite. Feche os seus olhos, comece a orar. Nessa noite o Senhor está trabalhando em você nessa noite. Feche os seus olhos. A tua face
Vem, Senhor. Amado, vem, então vem. Amado, vem. Vem, beija-me com tua glória. Vem e beija-me. Deixa essa fumaça exalar em você. Deixa essa fumaça. Venha para a glória de Deus, aonde a presença de Deus. Vem e beija-me com tua glória. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Até me consumir, Deus. Vem, beija-me com tua glória. Vem e beija-me, peça Ele com tua glória. Vem e beija-me com tua glória. Vem e beija-me com tua glória. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim, Deus. De dentro pra fora, deixa ele agir em você. Ele te transforma hoje. Deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até. Vem, Senhor. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Venha, Senhor. Nós entendemos o que o Senhor, ó Deus, quer fazer em nós, Pai. Transforma o nosso caráter. Em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai, que nessa noite possa, Senhor, ter, ó Deus, um arrependimento em cada coração nessa noite. O avivamento, ele começa a partir de um arrependimento. Por isso nessa noite, Senhor, nós nos arrependemos dos nossos pecados. Arrependemos, ó Pai, das nossas falhas, das nossas transgressões, daquilo que tem entristecido ao Senhor. Nós escolhemos, ó Pai, largar, ó Deus, todos os pecados, tudo aquilo que atrai a nossa carne. Nós abandonamos em nome de Jesus, porque o Senhor tem coisas mais poderosas, mais profundas, Senhor. Por isso nessa noite nós queremos as coisas que vêm do alto.
Em nome de Jesus, que nessa noite, ó Pai, os seus filhos venham se posicionar em nome de Jesus, que venham buscar essa intimidade. Eu sei que muitos estão saindo daqui derrotados, mas quem venceu foi o Senhor, Pai. E quando o Senhor vence, o Senhor lança esse vinho novo, derrama esse vinho novo sobre a nossa geração, esse avivamento em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Satanás, nós repreendemos agora todas as suas potestades, todo principado, nós repreendemos agora, que vai saindo agora do nosso meio, em nome de Jesus. Todo espírito de fornicação, eu repreendo agora no nome de Jesus. Toda falta de perdão, eu repreendo no nome de Jesus. No nome de Jesus, Pai, que haja arrependimento, que os pais venham se voltar aos filhos, os filhos aos pais, que haja perdão, ó Pai, em nome de Jesus. Como disse o profeta Joel, ó Pai, o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, e esse Espírito já foi derramado sobre nós, e nós escolhemos ouvir o seu chamado, ouvir a sua voz. Espírito Santo de Deus, nós escolhemos escutar a sua voz, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aviva-nos, 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 aviva essa geração, aviva, 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 quebra toda a estrutura, quebra todas as nossas estruturas, em nome de Jesus, e construa, em nome de Jesus, uma grande obra em nossas vidas. Espírito Santo, incendeia a sua noiva, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Chega a vassoura, que ela não resista, adore a Ele, se renda a Ele nessa noite. Feche os seus olhos, liga o seu pensamento ao céu. Comece a adorar ao Senhor nessa noite. Santo, glória, glorificamos a Ti, Senhor. Nós exaltamos ao Senhor, Pai. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor fez aos nossos corações, Pai. Muito obrigado por essa palavra, Senhor. Foi muito forte, muito confrontante, mas nós sabemos que o Senhor que derrama o refrigério. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor fala e exorta os seus filhos, porque o Senhor ama os seus filhos. E nós te agradecemos nessa noite, ó Pai. Trabalha, Senhor, em nós essa semana. Que essa semana, em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor venha revelar aquilo que tem que ser colocado à mesa, em nome de Jesus, para que o Senhor venha tirar toda a bagunça, em nome de Jesus. E essa bagunça, Senhor,
Não é o Senhor que vai fazer, é nós que temos que fazer. O Senhor vai mostrar: tira isso, tira aquilo, abandona aquilo, em nome de Jesus. E nós escolhemos o Senhor. Nós não queremos ser apenas ouvintes, mas praticantes da sua palavra, Senhor. Que essa semana venha ser uma semana poderosa, em nome de Jesus. E que nós possamos ouvir muitos testemunhos daquilo que o Senhor fez em nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluias. E que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos vocês, e não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Querido